Muito bem, então, retomando aqui a nossa aula acerca desse nosso Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, eu abro a Lei 13.675, de 11 de junho de 2018. Esta é a lei que, então, originou-se dos estudos da criminologia, passando pela política criminal e desembocando na lei propriamente dita, na lei positivada. É aquilo que eu falei com vocês. Nós passamos por 3 grandes pilares. O pilar da criminologia, o pilar da política criminal e, por fim, o pilar da sistemática legal, direito penal, a lei positivada. Esta lei, 13.675, ela trabalha o quê? Vejam, disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição Federal. Cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e institui o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, e regulamenta as demais leis. Pois bem, dentro dessa lei, que faz parte do nosso conteúdo programático, nas disposições preliminares, está escrito: esta lei institui o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, em articulação com a sociedade. Percebam, então, primeiramente, que esta lei, ela insere a sociedade no combate à criminalidade. Ora, não é só o promotor da justiça lá no júri, na área criminal, que combate o crime. Não é só o policial militar, o policial civil que combate o crime, o juiz. A sociedade também faz parte dessa nossa rede de proteção contra o crime. Porque a sociedade, percebam, a sociedade, ela é interessada na incolumidade dos seus bens, do seu patrimônio, obviamente da sua vida. Então a sociedade também tem que ser chamada para este plano. A sociedade participa como? Ora, ouvidoria. Como é que a sociedade participa? Ela liga para a ouvidoria da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, manda e-mail e diz: teve um problema assim, assim, assado. Traficante está vendendo droga aqui na porta. Aquela casa ali é uma boca de fumo. Aquela família, o pai estupra a filha. Olha o caso dessa menina que foi vítima de estupro, 10 anos, caso aí recente no Brasil. Uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e foi engravidou, proveniente do estupro. Quem foi que descobriu? Pessoas da sociedade. A sociedade ajudou a combater este crime monstruoso de estupro. Então a sociedade participa, a sociedade delata, a sociedade passa a notícia criminis, a notícia do crime. A sociedade é importante para proteger. Tem que participar também. Ouvidoria. Vai fazer uma delação, vai apontar alguém como crime. A sociedade participa. E por falar nesse fato, esse episódio horrível que aconteceu no Brasil, obviamente muitos devem pensar: professor, você falou aí e tal, mas a menina então ela fez o aborto. O que você acha disso?
aproveitar que estamos aqui numa aula reflexiva e que dá para a gente fazer esse parênteses, porque aqui nós vamos trabalhar tudo que envolve crime, tudo que envolve a criminalidade. Não é algo específico, algo mecânico e teórico apenas, mas todos os temas relevantes do nosso cotidiano poderemos tratar aqui. Por isso que eu digo, insisto, o meu Instagram, @CrisGonzaga, eu sempre estou postando esses temas, essas ideias, vocês também podem lá perguntar e participar enquanto sociedade. Essa menina, que foi vítima de um estupro, surgiu então uma discussão. De um lado, aqueles que queriam que ela fizesse o aborto. De outro lado, aqueles que, com base na religião, disseram que não deveria fazer o aborto. E ficou uma briga de torcida, polarização. De um lado, os fanáticos religiosos e de outro lado, aqueles que somente viam a lei. Então, a gente tem que fazer uma dosagem. Temos que fazer uma análise equilibrada. Caso a menina, caso os seus familiares quisessem, como fizeram, o aborto, isso seria crime? Isso seria punido? Não, obviamente que não. Mas por que não? Porque nós estamos diante de um fato que é permitido pelo Código Penal. O Código Penal permite, lá no seu artigo 128, permite que se faça o aborto em caso de estupro. 128(2). Se alguém foi estuprada, mulher, e engravidou, o Código Penal diz que não é crime, não é punido se o sujeito faz aborto. Foi o que aconteceu, a menina fez. Os familiares queriam, fizeram. Aqui eu não posso mais criticar a menina, não posso mais ofender a família, porque é uma escolha dela. Ela pode fazer. Está na lei, é o Código Penal. Aqueles que do outro lado ficaram falando da religião, se esquecem que há um direito, a lei permite, e mais, a Constituição Federal diz que nós vivemos num Estado laico, sem nenhum tipo de escolha religiosa. O Estado é laico. Se o Estado é laico, se a menina pode fazer o aborto porque a lei permite, quid iuris? Por que ficar nessa peleja nas redes sociais, falar isso, falar aquilo, criticar, não sei o quê, vou parar de seguir, vou curtir, vou xingar, vou fazer isso, fazer aquilo? Por que isso? Se a lei permite e o Estado é laico e ela quis fazer, não há mais discussão. Ela quis, a lei permite. E se ela não quisesse, se os pais, representantes legais, dissessem, não, ela vai ter o filho, era uma escolha. Mas a escolha cabe à vítima e, quando menor de idade, aos seus representantes legais. Se os representantes legais queriam que ela fizesse o aborto, não há discussão, fará o aborto, ponto final. Essa é a ideia. Mas o problema é que nós estamos num momento muito polarizado e que tudo é motivo de discordância, de crítica, de briga. E as pessoas se esquecem que existem leis, que existe o artigo 128 que regulamenta isso, que diz que pode, que diz que não é crime, que diz que não se pune um aborto praticado por médico em situação de estupro, em situação de risco de morte para a gestante, não se pune. Em casos de feto anencéfalo, também não. Para que ficar brigando? De outro lado, e aí temperando a nossa discussão, obviamente que se a pessoa não concorda e quer mudar a lei, ela pode, então, se candidatar a deputada federal ou senadora, ou então votar no deputado federal ou senador, que seja contra o aborto.
e que, com essa mentalidade contrária ao aborto, faça leis penais contrárias ao aborto. Simples assim. Mas não dá para criticar ou julgar aqueles que quiserem fazer o aborto quando é em vigor esta lei que permite. Se o Código Penal permite isso, eu vou fazer. Claro, uma escolha, eu posso não querer fazer, mas se eu quiser fazer, eu vou fazer, não vai ser crime. Só que as pessoas que se sentem incomodadas têm que mudar a lei. Professor, mas esse Código Penal é de 1940. Já tem 80 anos que esse Código Penal está em vigor. E não criminalizar o aborto é um absurdo. Tem que criminalizar o aborto. O aborto é crime, obviamente. Estou falando em criminalizar o aborto do estupro. Nenhum tipo de aborto deveria ser permitido. Nenhum legal, nenhum necessário, nenhum. Tudo bem. Mudar a lei penal. Falar com os seus congressistas. Mude essa lei. Só que o problema é que quando a gente vai votar para senador e para deputado federal, que são aqueles que mudam as leis penais, a gente vota no vizinho, que é amigo do fulano que é padrinho, do ciclano que é médico de não sei quem, do outro tal, e nos esquecemos que os nossos representantes legais no Congresso Nacional alteram a nossa forma de pensar, o nosso dia a dia. Então, passe a votar, porque a arma, o título eleitoral, uma arma, passe a votar com consciência naquilo que você acredita. Passe a ler a cartilha, os ideais, os pensamentos daquele político. Se ele é favorável ao aborto, eu voto nele. Se ele não é, eu não voto. E assim vai. Porque não adianta depois que acontece o fato, igual com essa menina de 10 anos, ficar aí esperneando, xingando a sociedade, o Yuji esperneando, é um absurdo, que a menina não deveria ter feito. Ué, mas é a lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Ponto final. Não há mais discussão. Quer discutir o sexo dos anjos? Difícil. Quero discutir a legitimidade da lei? Mude o político. Eu sou promotor eleitoral, inclusive. Também trabalho na área eleitoral como promotor de justiça. E eu falo isso sempre. Nós temos uma arma muito importante, que é o título de eleitor. É uma arma que é utilizada ano após ano, 4 em 4, a depender, 2 em 2, dependendo, enfim, da alternância. E depois queremos reclamar do Brasil em que nós vivemos. Use essa arma, o título de eleitor, não para detonar o país, mas para levantar o país. Ou se você é uma pessoa de direita, que vote com os ideais de direita. Se é uma pessoa de esquerda, que vote com os ideais de esquerda. Mas é aquilo que Rui Barbosa já dizia. A justiça cega para a direita ou para a esquerda, a justiça cega para a direita ou para a esquerda, Rui Barbosa. Não é justiça. A justiça não pode visar à esquerda ou à direita. Ela tem que ser uma justiça neutra, justa, equilibrada, central. Já dizia Maquiavel no livro Príncipe, a virtude está no meio. A virtude está no meio, no equilíbrio. Maquiavel, conselheiro dos Borgias, dizia isso, a virtude que ele usava no livro. É o equilíbrio, a virtude, o equilíbrio. Então, temos que fazer isso. A polarização está atrapalhando muito a nossa sociedade. Pois bem, posto isso, explicado que esse caso do aborto da menina não é crime, é permitido, 128.2 do Código Penal, e obviamente aqueles que não concordam, eu quero mudar o Código Penal, ok, mude por meio do Congresso Nacional. Por quê? Para finalizar, o artigo 122.1 da Constituição Federal, 122.1 da Constituição Federal diz, compete privativamente ao Congresso Nacional, compete privativamente à União, União é deputado federal e senador, legislar sobre direito penal, direito processual penal. Ponto final. Então, não é o deputado estadual, não é o vereador, não é o prefeito, não é o governante estadual, poder executivo, não, é o Congresso Nacional. Muito bem, voltando aqui então, olha lá. Artigo 2º.
Por isso que eu digo, a sociedade participa? Participa. A segurança pública é dever do Estado, responsabilidade de todos, olha lá. Compreendendo, União, Estados, Distrito Federal, municípios, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um. Sim, e também a sociedade. Então, todo mundo tem atribuição na segurança pública. E aí começa um dos pontos mais relevantes, obviamente não vou trabalhar a lei inteira, mas os pontos principais. O artigo 4º, mas esse artigo 4º, para não saltar. Terceiro, compete à União estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, o PNS-PDS, e aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer suas respectivas políticas, observadas as diretrizes da Política Nacional, especialmente para análise e enfrentamento dos riscos à harmonia da convivência social, com destaque às situações de emergência e aos crimes interestaduais e transnacionais. Ok? Princípios. Vamos lá. Isso sim. Quais são os princípios deste plano? E aí sim nós vamos trabalhar esses princípios. Artigo 4º. São princípios do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Respeito ao ordenamento jurídico, aos direitos e garantias individuais e coletivos. Muito bem, inciso 1. Vem aqui comigo. Eu vou trabalhar com vocês, num tema específico, as prisões. Nós temos prisões que são injustas. Nós temos prisões como prisão em segunda instância, execução provisória da pena, pode ou não. Prisão como meio degradante, pode. Penas cruéis, penas de tortura. Nós vamos trabalhar tudo isso. Mas onde se encontra essa forma de pensar? No artigo 5º da Constituição Federal. São os direitos e garantias individuais e coletivos. A Constituição, no artigo 5º, trabalha isso. Direitos e garantias individuais e coletivos. Isso nós vamos ver no artigo 5º. O plano se baseia nesse princípio, princípio da Constituição Federal. Todos os nossos pensamentos, contraditório, devido processo legal, ampla defesa, penas, são tratados na Constituição Federal. E aqui não é diferente, ele remete à Constituição Federal. Em que pese não seja feito isso de forma explícita, é o caso do inciso 1. 2. Proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública. Até parece que isso necessitaria ser regulamentado, mas hoje em dia no Brasil tem que colocar na lei que os profissionais da segurança pública, policiais, militares, civis, federais, eles devem ser protegidos, valorizados e reconhecidos. Isso deveria ser desde sempre. Mas nós sabemos que muitos desses policiais são menosprezados, são criticados, são tratados como pessoas ruins. Obviamente nós temos policiais que são ruins, mas a regra é que se proteja o policial, que se proteja o promotor, o juiz, assim vai. Proteção dos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Constituição Federal. Eficiência na prevenção e no controle das infrações penais. Esse ponto, eficiência na prevenção e no controle, e depois vem repressão e apuração das infrações penais. A ideia de prevenção, que vocês estão vendo aí, usada mais de uma vez a expressão, junto com infrações penais, eu quero trabalhar isso. Vejam, inicialmente, o legislador usou a expressão infrações penais. Quando ele se vale desta expressão infrações penais, diga-se de passagem, nós estamos vendo então a ideia de crime, delito, que é a mesma coisa, e contravenções. Pode parecer que toda infração penal é um crime, mas não é. Infração penal é gênero.
do qual nós temos como espécie crime e delito, que é a mesma coisa. E nós temos espécie também contravenções. Espécie, crime e delito. Espécie, contravenções. Então, quando fala em reprimir ou prevenir infrações penais, o legislador quis falar dos crimes, Código Penal, leis extravagantes, e das contravenções também. Por exemplo, uma contravenção que todo mundo sabe que existe, jogo do bicho, que é uma contravenção. Jogo do bicho. Contravenção esta que existe lá muito no estado do Rio de Janeiro. Então, infração penal como gênero e espécie, crime, delito e contravenção. Muitos dizem que se utilizou a chamada teoria bipartida. E com razão. O legislador, nesta lei, ele se valeu da teoria bipartida. Obviamente, isso aqui é questão de concurso público, não é o nosso viés aqui, mas, se você está estudando para concurso público, certamente já viu isso. Todo estudo é válido, para qualquer que seja a sua prova. Teoria bipartida, professor? Sim. Por que teoria bipartida de infração penal? Porque bi de dois, bipartida. Nós temos a espécie crime e delito e nós temos a espécie contravenção. Então, quando o legislador se valeu da expressão infrações penais, ele quis assambarcar, prever, enfim, tratar de forma genérica de toda e qualquer infração penal. Nada fica de fora. Ah, o jogo do bicho vai ficar de fora porque é uma contravenção. Ora, o jogo do bicho, ele estimula corrupção, que é um crime. Ele estimula lavagem de dinheiro, que é crime. Ele estimula extorsão para aquele que não paga a dívida. Tem muito tráfico no meio. São vários crimes que o jogo do bicho estimula. Então, o jogo do bicho, em que pese seja uma contravenção, não é um crime, pela teoria bipartida, infração penal, vai sim ser tratado aqui enquanto um norte de combate. Combate ao crime, combate à contravenção penal. Então, essa ideia deve ser levada em consideração. Quando o legislador usou a expressão aqui, então, prevenção e o controle das infrações penais, eficiência na repressão e apuração das infrações penais, ele está trabalhando a teoria bipartida. Para quem estuda para concurso público, sim, ele está se valendo da teoria bipartida. O próximo ponto que eu quero ver com vocês, nós já estamos aqui quase encerrando este bloco, é a expressão prevenção. Vem cá. Fazer essa análise rápida, mas obviamente no próximo bloco eu vou sistematizar. Prevenção. Nós temos duas vertentes. Nós temos a prevenção de uma infração penal. Prevenir, evitar no direito penal, a prevenção de uma infração penal no direito penal, para reprimir, impedir que o crime seja feito, enfim. E nós temos a prevenção na criminologia. A prevenção na criminologia é diferente da prevenção no direito penal. Quando o legislador usa a expressão aqui, prevenção, ele está trabalhando as duas. As duas. Porque isso aqui é um plano político. E no plano político se trabalha a criminologia, que tem um viés político muito acentuado. E também eu não posso me esquecer que isso é uma lei positivada. E que, como o direito penal, tem a prevenção do direito penal. Então eu vou trabalhar com vocês no próximo bloco a prevenção no direito penal e a prevenção na criminologia. São essas duas prevenções que são tratadas nesta
lei. Um com cunho criminológico e um com cunho do direito penal. Já voltamos.